Esta narrativa é baseada no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 14. Sob o sol implacável do Jordão, algo estava prestes a romper o silêncio de séculos. O povo sentia no coração. As autoridades temiam em segredo. E, sem perceber, estavam diante do cumprimento das promessas eternas. Antes das coroas, houve água. Antes da glória, houve arrependimento. Antes de o Messias ser revelado ao mundo, houve uma voz clamando no deserto. Aqui começa o momento em que o céu se abre e a história muda para sempre. O sol castiga as águas barrentas do rio Jordão, em Betábara, mas ninguém parece sentir o calor. Há um peso no ar, uma eletricidade que emana não apenas da voz do profeta, mas da própria terra que pisam. Ali, onde o curso do rio fora outrora detido por Deus para a passagem de Israel, e onde as muralhas de Jericó ruíram sobre o som de trombetas celestiais, a memória da libertação pulsa como uma ferida aberta. O povo se aglomera, os olhos ardendo em expectativa, questionando em silêncio se aquele que operara maravilhas nos séculos passados não estaria prestes a erguer novamente sua mão poderosa para quebrar as correntes que agora os prendem. Cada batismo, cada palavra de arrependimento que ecoa nas margens é carregado por esse anseio milenar de liberdade. O interesse na mensagem de João Batista não é apenas religioso. É o grito de um coração nacional que busca desesperadamente seu libertador, transformando o leito do rio em um epicentro de esperança e tensão espiritual que faz tremer as estruturas do poder. A atmosfera de urgência que envolve o Batista cruza o deserto e penetra nos corredores de mármore de Jerusalém, onde o silêncio é preenchido pela desconfiança. As autoridades religiosas, observando de longe o crescente ajuntamento popular, sentem o chão oscilar. Para os romanos, qualquer multidão é o rastro de uma possível insurreição. Para os governadores judeus, João é um enigma perigoso que ignora a jurisdição do Sinédrio e não busca sanção humana para sua obra divina. Ele não diferencia o príncipe do camponês, nem o fariseu do saduceu em suas reprovações, e essa imparcialidade assusta aqueles que estão acostumados ao privilégio. O povo, contudo, o segue ardorosamente, ignorando as ameaças silenciosas que pairam sobre o movimento. O interesse não diminui, ele se aprofunda, forçando o Conselho Supremo a agir diante de um mestre público que, embora vivesse na solidão do deserto, agora governava os corações de milhares nas águas do Jordão. Dentro das câmaras ligadas ao templo, o Sinédrio se reúne em uma assembleia de homens marcados pelo saber e pela autoridade, sob a presidência do sumo sacerdote. São homens que deveriam ser a personificação da compreensão humana, pais, casados, versados na história e na lei, isentos de defeitos físicos para refletir a perfeição da nação. No entanto, o peso da tradição agora se choca com o novo sopro do Espírito. Embora subordinados a Roma, eles ainda detêm o poder de decidir o destino espiritual de Israel, e a ascensão de João é vista como um desafio direto ao Tribunal Supremo. A decisão é tomada, uma delegação será enviada. Eles não buscam a verdade, mas o controle, enquanto o eco das palavras de João continua a ressoar sobre as águas, preparando o caminho para algo que nenhum tribunal da terra poderá conter. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, 23. O tempo, com seus tumultos e as mudanças de 3 décadas, havia lançado um véu de esquecimento sobre o passado, mas as cinzas da memória começam a arder novamente nos corredores do poder. Alguns membros do Sinédrio, com as faces sulcadas pelos anos, recordam-se agora, em sussurros, da visão de Zacarias no santuário e da profecia que anunciava que seu filho seria o precursor do Messias. O que antes fora esquecido como um evento isolado, ressurge agora com uma força avassaladora através do ministério de João. Israel não ouvia a voz de um profeta há séculos,
e o silêncio divino fora tão longo que a súbita irrupção de uma reforma tão profunda causa um temor reverente e, ao mesmo tempo, uma resistência defensiva. A exigência de João pela confissão de pecados é uma nota dissonante e assustadora para aqueles que construíram suas vidas sobre a aparência de santidade. Muitos dos líderes evitam as margens do rio, temendo que o olhar penetrante do Batista arranque as máscaras de seus segredos e exponha a fragilidade de suas almas diante da multidão que clama por redenção. A pregação de João, no entanto, carrega um peso que nenhum cálculo político pode ignorar: o anúncio positivo do Messias. É um segredo aberto entre os estudiosos que as 70 semanas da profecia de Daniel, que apontam para a chegada do ungido, estão chegando ao seu fim, e a expectativa por uma era de glória nacional atinge o ponto de ebulição. O entusiasmo das massas coloca o sinédrio em um beco sem saída. A influência dos sacerdotes sobre o povo escorre por entre seus dedos a cada dia que passa, e a manutenção de sua posição social torna-se uma questão de sobrevivência. Eles se veem forçados a uma escolha inevitável: sancionar o movimento que não controlam ou rejeitá-lo e enfrentar o descontentamento popular. Entre a esperança de um resultado favorável e o medo de perder a soberania, o Conselho finalmente envia uma delegação de sacerdotes e levitas ao Jordão, homens cujo dever é confrontar o novo mestre e extrair dele uma definição que possa ser usada contra ele ou em benefício do templo. Enquanto a delegação se aproxima, o ar em Betábara parece estagnar sob o peso da autoridade humana. A multidão, que ouvia atentamente as palavras de vida de João, subitamente se cala e abre caminho com um movimento de respeito misturado ao temor instintivo. Os rabis chegam com o passo altivo, suas vestes ricas e pesadas, contrastando com a crueza do deserto e a simplicidade de pele de camelo do profeta. Eles se postam diante de João com um ar de superioridade calculado para inspirar deferência e silenciar qualquer oposição, transformando a areia quente em um tribunal improvisado. Ali, entre o rio que conta histórias de milagres e o deserto que forja profetas, o orgulho da posição e do poder humano encara a autoridade espiritual que não brota de decretos, mas do próprio céu. O silêncio que se segue é carregado. O povo observa, o mundo espiritual assiste, e o destino de uma nação parece oscilar no olhar trocado entre os grandes homens de Jerusalém e o homem que não possui nada, exceto a verdade. O silêncio em Betábara é cortado por uma pergunta seca, lançada com o peso de quem exige prestar contas ao mundo. Quem és tu? Os olhos dos rabis buscam uma resposta que satisfaça sua lógica burocrática, mas João, mergulhando no íntimo de suas intenções, responde antes mesmo que eles formulem sua maior suspeita: eu não sou o Cristo. A negativa ecoa sobre o rio, desarmando a primeira tentativa de enquadramento. Insistentes, os delegados buscam nos antigos pergaminhos uma explicação para aquele poder que não emana do templo. És tu, Elias? Perguntam, esperando o retorno físico do profeta que subiu aos céus em um redemoinho. Não sou, replica a voz do deserto. Em um último esforço por uma definição técnica, indagam se ele seria o profeta, referindo-se a Moisés, a quem muitos judeus esperavam ver ressurgir como o grande mestre da nação. Mas a cada pergunta, João se diminui para que a verdade se agigante. Não, é a resposta curta que fere o orgulho dos que precisam de títulos para validar a fé. Frustrados, os emissários clamam por uma definição que possam levar de volta ao conforto de Jerusalém. Quem és? Que dizes tu de ti mesmo? A resposta de João não vem de sua própria glória, mas das páginas imortais de Isaías, integrando sua missão ao próprio fôlego de Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. João 1:23. Com estas palavras, ele evoca a imagem cinematográfica dos antigos reis que, ao viajarem por terras acidentadas, enviavam batedores para aplainar montanhas e aterrar vales, garantindo que o carro real passasse sem obstáculos. Mas o deserto de João não é feito de areia e pedra, é o deserto do coração humano. A profecia de Isaías que clama: consolai, consolai o meu povo, preparai o caminho do Senhor,
Isaías 40, 1-3. Descreve a obra invisível e poderosa do Evangelho. Onde o Espírito de Deus toca, o orgulho humano, como um monte altivo, é abatido. Os prazeres e as posições mundanas, antes montanhas intransponíveis, tornam-se pó. Tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus é derribado, e cada pensamento é levado cativo à obediência de Cristo, enquanto a humildade e o amor abnegado são exaltados como as únicas riquezas que permanecem quando a glória do Senhor se manifesta. Incapazes de compreender a dimensão espiritual dessa transformação, os rabis apegam-se aos ritos e às regras. Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João 1, 25. Para eles, o batismo de João era uma afronta à alteridade legalista se não estivesse respaldado por um desses nomes icônicos da história. Eles não percebiam que, embora João negasse ser a reencarnação física de Elias, ele viera no mesmo espírito e poder, pronto para realizar a mesma reforma profunda que o profeta do Carmelo outrora iniciara. Jesus confirmaria mais tarde que para aqueles que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir, João era de fato o Elias que havia de vir. Mateus 11:14. Mas para os líderes endurecidos pelo orgulho, ele permaneceria apenas um estranho no deserto. Ao rejeitarem a mensagem daquele que preparava o caminho, eles fechavam as portas para a glória do Messias encontrar lugar em seus corações ainda obstruídos pelas montanhas do ego. As margens do Jordão guardavam um segredo que a maioria ali presente fora incapaz de discernir. Meses antes, quando os céus se abriram sobre Jesus, o sinal fora manifesto a poucos. A multidão, mergulhada na recusa ao arrependimento, endurecera o coração de tal forma que o entendimento se tornou trevas. Eles estavam ali, mas não viram, ouviam o som, mas não a voz do Pai. Os olhos que nunca se voltaram com fé para o invisível foram incapazes de contemplar a glória que repousava sobre o Filho de Deus. Essa mesma tragédia espiritual se repete através dos séculos. Cristo e seus anjos caminham entre as assembleias, mas para muitos nada de extraordinário acontece. No entanto, para o coração que busca, a presença do Salvador se revela como um bálsamo, trazendo uma paz que excede o entendimento e uma alegria que anima a alma cansada. Em meio ao ruído da descrença, o céu ainda encontra meios de sussurrar aos que estão prontos para ouvir. Os emissários de Jerusalém aguardavam, impacientes e rígidos, a resposta para sua indagação sobre a autoridade de João. Por que batizas? Ecoava ainda a pergunta carregada de ceticismo. Subitamente, o olhar do Batista percorre a massa humana e se detém. Algo muda em sua fisionomia. Seus olhos ardem com um fogo sagrado e sua alma é sacudida por uma emoção que transborda em sua face iluminada. Ele estende a mão, não para apontar para si, mas para o invisível que se tornara visível. Eu batizo com água, proclama ele, com a voz embargada pela reverência. Mas no meio de vós está alguém a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. João 1, 26, 27. As palavras caem como um raio sobre a delegação. A mensagem que deveriam levar ao sinédrio era agora inequívoca e perturbadora. O Messias prometido, o anseio das eras, já não era uma sombra no futuro, mas uma presença real e oculta entre eles. O susto toma conta dos sacerdotes e principais que olham em volta com desespero e assombro, tentando identificar uma figura de realeza ou poder que se destacasse. Mas Jesus não era distinguível, ele não trazia coroas humanas ou exércitos. Desde que o designara como o Cordeiro de Deus, João mergulhara nas profecias de Isaías, compreendendo que aquele varão seria levado ao matadouro como um cordeiro. Isaías 53, 7. Embora o profeta ainda não visse com clareza a separação entre a vítima sofredora e o rei vitorioso, ele sabia que a missão de Cristo era mais profunda do que a libertação política sonhada pelo povo.
com o coração acelerado, João observa Jesus retornar do deserto e misturar-se humildemente aos seus próprios discípulos. Não há sinais estrondosos, não há proclamações de si mesmo. O Salvador guarda o silêncio, permitindo que a fé de seus seguidores floresça na quietude, sem recorrer ao espetáculo para atrair os curiosos. No dia seguinte, a cena atinge sua plenitude cinematográfica e espiritual. João vê Jesus dirigindo-se a ele e, sob o reflexo da glória divina que paira sobre o Mestre, ele não consegue mais calar o testemunho. Com o braço estendido e a voz que ressoa como um trovão de esperança, ele declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Ele reconta a visão da pomba celestial e o repouso do Espírito Santo sobre aquele que batizaria não apenas com água, mas com fogo e vida. Este é o Filho de Deus, testifica João, selando o destino de seu ministério ao entregar a Israel a luz que ele viera apenas anunciar. O Messias fora finalmente manifestado, não como um conquistador de tronos terrenos, mas como o sacrifício perfeito que carregaria sobre si a transgressão de toda a humanidade, oferecendo no silêncio de sua caminhada a redenção que o mundo sequer sabia como pedir. Era este, de fato, o Cristo? A pergunta pairava no ar, suspensa pelo fio do silêncio que se seguiu à declaração do Batista. O povo, cujas almas haviam sido revolvidas diariamente pelas censuras de João, olhava agora para a figura indicada com uma mistura de respeito e curiosidade quase dolorosa. Eles acreditavam em João. Sua voz vinda do deserto tinha o selo do céu e a convicção de que ele era um enviado de Deus crescera a cada batismo. Mas a revelação de alguém ainda maior que o Batista desafiava a lógica de seus sentidos. Não havia em Jesus qualquer insígnia de comando, nenhum manto de púrpura ou adorno que denunciasse uma linhagem real. O que viam era um homem de aparência simples, envolto nos trajes humildes dos pobres, confundindo-se com a própria multidão que viera buscar redenção. A expectativa de um libertador envolto em chamas de guerra colidia frontalmente com a serenidade de um homem que parecia não possuir nada deste mundo. Entre os presentes, alguns guardavam a memória vívida do dia em que o Jordão testemunhara a glória transfigurada e a voz do Pai ecoara como trovão sobre as águas. Entretanto, o Salvador que retornava do deserto não era o mesmo que ali descera. As semanas de jejum e o combate espiritual nas areias escaldantes haviam deixado marcas profundas. Sua fisionomia estava pálida, seus traços estavam esgotados e o corpo emagrecido pelo sacrifício. Ninguém, exceto o olhar inspirado de João, poderia reconhecer naquela figura alquebrada o Rei da Glória. Mas, à medida que o povo sustentava o olhar, algo além da carne começava a se manifestar. Naquela face marcada pelo sofrimento, uniam-se uma compaixão divina e um poder consciente que não precisava de alarde. Cada traço de seu semblante exalava uma humildade profunda e um amor indizível, criando ao seu redor uma atmosfera de influência espiritual que subjugava o ambiente de forma suave, mas irresistível. Suas maneiras eram despretensiosas, mas o poder oculto pulsava sobre a superfície, deixando no homem comum um sentimento de reverência que a pompa humana jamais lograria produzir. O questionamento, porém, continuava a ecoar nos corações endurecidos. Será este aquele por quem Israel tanto esperou? Eles não compreendiam que Jesus veio em pobreza e humildade para ser simultaneamente nosso exemplo e nosso Redentor. Se tivesse aparecido com a majestade dos reis da terra, como poderia ter ensinado a essência da humildade aos corações orgulhosos? Como as verdades incisivas do Sermão da Montanha poderiam ter ecoado com autoridade se ele vivesse em palácios? Onde estaria a esperança dos pobres e esquecidos se o seu Salvador habitasse entre as castas dos poderosos? A divindade de Cristo escondida na simplicidade era a maior prova de sua missão. Mas para a multidão,
Alimentada por sonhos de vingança política e elevação nacional, aquela imagem era uma decepção amarga. Para muitos, parecia impossível conciliar o Cordeiro de João com suas elevadas e equivocadas antecipações, deixando o Jordão naquele dia envoltos em uma teia de perplexidade, sem perceber que a salvação do mundo acabara de passar por eles em trajes de carpinteiro. O silêncio de Jesus era uma barreira intransponível para o orgulho dos sacerdotes e rabis. Eles aguardavam ansiosamente pelas palavras de um libertador político, alguém que proclamasse a restauração imediata do reino terrestre a Israel e os colocasse no topo do mundo. Um rei com espada e decreto seria recebido com honras, mas aquele que buscava estabelecer um reino de justiça e paz no santuário íntimo do coração era um enigma indesejado. No dia seguinte, porém, o olhar de João Batista encontra novamente o Mestre entre a multidão. O rosto do profeta, já marcado pelo deserto, ilumina-se mais uma vez com o reflexo da glória do invisível. "Eis aqui o Cordeiro de Deus!" exclama ele. Para 2 discípulos que estavam ao seu lado, André e o jovem João, essas palavras soam como um chamado que faz o coração pulsar em um ritmo desconhecido. Eles não compreendem toda a teologia do sacrifício contida naquele título, e o Batista não oferece explicações técnicas. A alma deles, porém, entende o que a razão ainda não consegue processar. Movidos por um impulso que não podem resistir, os 2 jovens deixam o seu antigo mestre para ir em busca do novo. André, irmão de Simão, e João, o futuro evangelista, tornam-se as primícias de uma colheita eterna. Eles caminham atrás de Jesus, mantendo uma distância respeitosa e mergulhados em um silêncio carregado de assombro. "É este o Messias?" perguntam-se enquanto observam o caminhar sereno daquele homem simples. Jesus, sentindo o rastro de fé que o seguia, alegra-se profundamente. Como o divino mestre que não força a entrada, mas espera o convite, ele se volta e lança uma pergunta que testa a profundidade de seus anseios. "Que buscais?" João 1,38. Não era uma barreira, mas um teste de liberdade. Ele lhes dava o direito de voltar atrás ou de abrir o coração. Eles, contudo, já não buscavam coisas ou sinais, mas a si mesmo. "Rabi, onde moras?" responderam, revelando que uma entrevista rápida à beira do caminho não seria suficiente. Eles queriam o tempo, o lugar e a intimidade. Desejavam sentar-se aos pés da verdade. A resposta de Cristo é o convite mais profundo da história humana. "Vinde e vede." João 1,39. Naquele dia, ao entrarem na humilde morada de Jesus, os 2 discípulos cruzaram o limiar de uma nova existência. Se tivessem o espírito crítico e incrédulo dos líderes religiosos, teriam passado o tempo julgando as palavras ou a simplicidade do lugar, fechando a porta para a oportunidade mais preciosa de suas vidas. Mas eles já haviam sido preparados pelo arrependimento no deserto. Ao ouvirem a voz do Mestre Celestial, as escrituras do Antigo Testamento, antes complexas e envoltas em tradições pesadas, começaram a brilhar com uma luz nova e arrebatadora. Temas obscuros tornaram-se claros sob a ótica do amor divino. João, o discípulo contemplativo e fervoroso, começava a discernir uma glória que o mundo não podia ver. Não a pompa mundana que lhe fora ensinada, mas a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. João 1,14. Ali, na simplicidade de um lar comum, a contrição e a fé tornaram-se a chave para a sabedoria do céu, provando que todo aquele que ama verdadeiramente conhece a Deus. O júbilo que transbordava do peito de André não podia ser contido nos limites do silêncio. Como alguém que encontra um tesouro escondido no campo, ele correu ao encontro de seu irmão, Simão, com o rosto iluminado pela maior notícia que um filho de Abraão poderia dar. "Achamos o Messias." João 1,41. Simão, cujo espírito já fora arado pela pregação de arrependimento do Batista, não hesitou. Não houve necessidade de um segundo convite. Ao chegar diante de Jesus, o pescador encontrou um olhar que não apenas o via, mas o atravessava.
Naquele instante, o Salvador leu o caráter e o destino de Simão. Viu sua natureza impulsiva e seu coração transbordante de amor, mas também sua ambição e a futura queda amarga. Viu o arrependimento que o restauraria, os labores de sua vida e, ao longe, sua morte de mártir. Com autoridade celestial, Jesus reescreveu sua identidade. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João 1:42. O homem de areia começava ali sua transformação em homem de pedra, firmado na rocha. No dia seguinte, a jornada de Jesus volta-se para as terras da Galileia. Ao encontrar Filipe, o mestre pronuncia o chamado que ecoa pelos séculos: segue-me. João 1:43. Não houve demora ou dúvida. Filipe obedeceu, tornando-se instantaneamente um obreiro daquela nova e misteriosa colheita. Mas o fogo do evangelho exige ser compartilhado. Filipe buscou seu amigo Natanael, um homem que também estivera entre a multidão quando Batista apontara para o Cordeiro de Deus. Natanael, contudo, trazia em si a luta da fé contra a aparência. Ao olhar para Jesus pela primeira vez, a decepção lhe batera à porta. Como poderia aquele homem, marcado pela labuta e pelo pó da pobreza, ser ungido de Deus? Apesar do conflito, algo na voz de João Batista e no testemunho do Espírito impedia que ele fechasse o coração, mantendo-o em uma busca sincera pela verdade oculta sob os trajes de carpinteiro. Quando Filipe o encontrou, Natanael havia buscado o refúgio de um bosque sossegado, um santuário de folhagens onde o silêncio era interrompido apenas por suas orações fervorosas. Sob a sombra de uma figueira, ele suplicava ao Deus de seus pais que lhe revelasse se o libertador havia realmente chegado. Ali, em segredo, o Espírito Santo repousou sobre ele com uma certeza doce e profunda de que Deus visitara seu povo. Ao ouvir a voz de Filipe exclamar: "Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas", Natanael sentiu o choque de uma oração respondida. Contudo, a fé de Filipe ainda guardava as sombras da dúvida humana ao acrescentar: "Jesus de Nazaré, filho de José". O preconceito, essa montanha que cega a alma, ergueu-se imediatamente no coração de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1:46. Questionou ele, incapaz de acreditar que o trono de Davi pudesse ter qualquer relação com uma aldeia tão insignificante e desprezada. Diante do preconceito de Natanael, Filipe não se perdeu em argumentos teológicos ou discussões infrutíferas. Ele apenas estendeu o convite que derruba qualquer barreira. Vem e vê. João 1:46. Ao ver Natanael se aproximar, Jesus não o olhou como um estranho, mas como alguém cujo íntimo já lhe pertencia. Antes mesmo que o primeiro cumprimento fosse trocado, o mestre declarou: "Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo". João 1:47. A surpresa atingiu Natanael como um impacto físico. "De onde me conheces tu?", indagou, sentindo que sua alma estava sendo desnudada. A resposta de Jesus foi o selo de sua redenção. "Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira". João 1:48. Naquele instante, o tempo parou. A oração secreta, o anseio silencioso sobre a folhagem e a visitação do Espírito que ele sentira no bosque foram todos confirmados por aquele que estava à sua frente. Foi o suficiente. O Divino Espírito, que já falara ao seu coração na solidão, agora falava através dos lábios do Salvador. A dúvida e o preconceito de Nazaré desmoronaram, e sua fé saltou para além de qualquer incerteza, proclamando com fervor: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel". João 1:49. A história de Natanael é um espelho para todos os séculos. Se ele tivesse confiado na direção cética dos rabis, jamais teria encontrado o Messias. Ele se tornou discípulo porque ousou ver e julgar por si mesmo, recusando-se a deixar que as vozes da autoridade humana abafassem a voz de Deus em sua consciência. Ainda hoje, o preconceito e a dependência do julgamento alheio impedem multidões de aceitarem o bem absoluto.
Enquanto o homem confiar apenas na guia de líderes ou tradições, sem buscar a fonte original, ele permanecerá distante do conhecimento salvador. Como Natanael, cada alma necessita retirar-se para o seu próprio lugar secreto, estudar a palavra por si mesma e suplicar pela iluminação que só o céu pode dar. Aquele que viu o discípulo sob a figueira continua observando cada lágrima e cada oração feita em oculto. Anjos do mundo da luz inclinam-se sobre aqueles que, em humildade, buscam a guia divina, prontos para desvelar a glória de Cristo aos que batem à porta da verdade. Com a união de João, André, Simão, Filipe e Natanael, os alicerces da igreja cristã foram lançados sobre a base do testemunho pessoal. O reino de Deus não começou com grandes proclamações estatais, mas com o fogo que salta de um coração para outro. João apontou para Cristo, André buscou seu irmão, Filipe encontrou seu amigo. Este modelo divino nos ensina que a obra de salvação não foi deixada apenas aos ombros de ministros ou profetas, mas a cada membro da família da fé. Há quem atravesse uma existência inteira professando o nome de Cristo sem nunca ter feito um esforço pessoal para conduzir uma única alma ao Salvador. Eles esperam que o trabalho seja feito por outros, esquecendo que Deus confiou a cada discípulo o privilégio de ser uma ponte. O chamado que ecoou nas margens do Jordão ainda vibra hoje, convidando-nos a sair de nossa paralisia espiritual para dizer aos nossos parentes, amigos e vizinhos a frase que mudou o destino de Natanael: vem e vê. O mundo está repleto de corações que naufragam em silêncio, imersos em uma ruína que poderia ter sido evitada. Muitos dos que hoje se perdem seriam salvos se homens e mulheres comuns, vizinhos, amigos, pessoas de fé simples, tivessem estendido um serviço de amor. Há uma multidão à espera de nada mais que um convite pessoal, um olhar de compaixão que lhes dirija a palavra. O campo missionário de Cristo não está apenas em terras distantes, ele pulsa em nossa própria família, na vizinhança e nas ruas onde caminhamos todos os dias. Para aquele que verdadeiramente encontrou Jesus, essa obra não é um fardo, mas um deleite. No instante em que uma alma é convertida, nasce nela um impulso irreprimível de tornar conhecido o precioso amigo que encontrou. A verdade que salva e santifica é como um fogo. Ela não pode ficar encerrada no coração. Ela precisa iluminar, aquecer e se espalhar. Todo aquele que se consagra ao Criador torna-se um portador de luz, um canal vivo por onde as riquezas da graça divina fluem para o mundo. A promessa é clara e refrescante. Farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Ezequiel 34, 26. Quando Filipe disse a Natanael, vem e vê, ele não pediu que o amigo confiasse em um relato de segunda mão, mas que fosse ao encontro de Cristo por si mesmo. Hoje, com Jesus no céu, seus únicos representantes visíveis na terra, e o método mais eficaz para conquistar almas não é a força do argumento, mas a beleza do caráter exemplificado na vida diária. Nossa influência não reside tanto no que pregamos, mas no que somos. Os homens podem combater nossa lógica e resistir aos nossos apelos, mas uma vida de amor desinteressado e coerente, vestida com a mansidão de Cristo, é um argumento que o mundo não possui meios de contradizer. O ensino de Jesus não vinha de teorias, mas de uma firme convicção e experiência. Da mesma forma, aqueles que aprendem com ele tornam-se mestres de uma ordem divina. A palavra de Deus, quando proferida por alguém santificado por ela, carrega um poder comunicador de vida que convence quem a ouve de que a fé é uma realidade palpável. Quando a verdade é recebida com amor, ela transborda na suavidade das maneiras e na sinceridade do tom de voz. O verdadeiro testemunho nasce do que os olhos viram e as mãos manusearam da palavra da vida, proferido por lábios que foram tocados pela brasa viva do altar. Esse testemunho não apenas informa, mas santifica o caráter de quem o recebe, criando uma corrente de luz que não conhece fim.
Nesse processo de comunicar a luz, o próprio doador é inundado pela bênção. O que regar, também será regado. Provérbios 11, 25. Deus, em sua onipotência, poderia ter salvo o mundo sem o nosso auxílio, mas Ele nos convidou para a sua obra a fim de que pudéssemos desenvolver um caráter semelhante ao dele. Para participarmos da alegria indizível de Cristo, a alegria de ver almas redimidas pelo seu sacrifício, precisamos aceitar nossa parte em seus labores. Ao fecharmos este capítulo nas margens do Jordão, o convite que André fez a Simão e Filipe fez a Natanael ecoa agora para você. O Messias foi achado. Agora, resta saber quem você levará pela mão para que também possa vir e ver. A confissão sincera de Natanael, brotada de um coração que venceu o preconceito, soou como a mais doce melodia aos ouvidos de Jesus. Naquela primeira expressão de fé, o Salvador viu o triunfo da verdade sobre a dúvida e, com um sorriso de antecipação divina, prometeu: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. João 1:50. Naquele instante, a mente de Cristo viajava para além das margens do rio, antecipando com alegria a sua obra de restaurar os contritos, curar as feridas da alma e proclamar a liberdade aos que por tanto tempo foram cativos das sombras. Para consolidar essa promessa, ele pronunciou palavras que ecoariam como um juramento eterno. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Com essa declaração, Jesus não falava apenas de um futuro distante, mas da realidade que sua presença estabelecera. O abismo entre o Criador e a criatura estava sendo finalmente transposto. Cristo estava virtualmente revelando o significado oculto do seu batismo. O que aconteceu nas águas do Jordão, o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba, não foi um evento isolado ou apenas um sinal de sua identidade divina. Foi a inauguração de um tempo em que os céus, uma vez abertos por ele, nunca mais se fechariam para aqueles que creem. Jesus se apresenta como a ponte viva. Por meio dele, os anjos de Deus não cessam de subir, levando as orações dos necessitados e os clamores dos aflitos diretamente ao coração do Pai. E em um movimento contínuo de misericórdia, esses mesmos mensageiros celestiais descem, trazendo em suas mãos as respostas divinas, bênçãos de esperança, ânimo renovado, auxílio nas horas de angústia e a própria vida que emana do trono. A escada de Jacó não era mais um sonho de pedra, era um homem de carne e osso caminhando entre os pecadores. O ministério de Cristo na terra, cada milagre operado em favor dos sofredores e cada palavra de cura, era o resultado desse tráfego celestial operado pelo poder de Deus através dos anjos. É por meio de Cristo, e somente por Ele, que toda a bênção nos alcança. Ao tomar sobre si a nossa humanidade, o Salvador uniu seus interesses para sempre aos dos caídos filhos de Adão, sentindo nossas dores e conhecendo nossas fraquezas. Ao mesmo tempo, mediante sua divindade absoluta, ele mantém sua mão firme sobre o trono do universo. Cristo é o mediador perfeito, a mão humana que nos alcança no pó e a mão divina que segura a eternidade. No Jordão, a história da humanidade encontrou seu novo e eterno curso.